Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, à primeira vista, parece pequena, mas que abriu uma verdadeira caixa de Pandora na comunidade ateísta aqui do Brasil. É verdade. E tudo começa com um encontro super breve de poucos minutos. Foi uma única pergunta. Uma única pergunta entre o filósofo Matheus Benites e uma das figuras, assim, mais divisivas do debate público hoje, Jordan Peterson. E para a gente destrinchar essa história, a gente se baseou num material bem interessante, né? Tem uma entrevista com o próprio Matheus Benites. Sim, a gente ouviu o lado dele. Tem o vídeo do encontro dele com o Peterson. E também 2 artigos de análise que dissecam não só o evento em si, mas a própria figura do Peterson e principalmente por que ele é um interlocutor tão complicado. Tão complicado, exato. E a nossa missão aqui não é só contar o que aconteceu, né? É tentar entender por que uma simples pergunta causou um incêndio. Pois é. A gente vai investigar as acusações, as defesas. E a pergunta de $1 milhão que ficou no ar. Qual é o limite do diálogo? Um movimento que se orgulha tanto do ceticismo pode ter uma lista de pessoas com quem é proibido conversar? É uma boa pergunta. Então, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Bom, tudo começa com a vinda do Jordan Peterson ao Brasil. O evento foi organizado pelo Fronteiras do Pensamento, mas o que gerou muito ruído foi uma percepção de associação com o Brasil Paralelo, um grupo que o próprio Benites faz questão de dizer que não tem, assim, nenhuma afinidade política. E esse ponto é fundamental. As fontes que a gente checou deixam claro que o organizador oficial era o Fronteiras do Pensamento, que é uma plataforma cultural séria, que já trouxe dezenas de intelectuais. A associação com a direita vem mais da audiência que o Peterson atrai, sabe? Do público dele. Exato. E é nesse vespeiro que o Matheus Benites resolveu entrar. Mas a motivação dele, que ele mesmo explica na entrevista, é a chave de tudo. Ele não estava lá como fã. Não, longe disso. Ele conta que acompanhava o trabalho inicial do Peterson na psicologia e que se decepcionou profundamente quando ele se tornou essa espécie de ícone da direita. A intenção dele não era aplaudir, era cutucar. Era uma provocação filosófica, quase o que aconteceu com você? Exatamente. E ele faz isso com uma pergunta que vai já direto na jugular do argumento do Peterson. Em tradução livre, o Benites pergunta: se existe uma verdade metafísica ou objetiva, por que ela seria a cristã? É uma pergunta brilhante. É ótima, porque ela aceita a premissa dele por um segundo, só para depois desmontar tudo. É uma pergunta de cético no melhor sentido da palavra. E a resposta do Peterson, ou quer dizer, a falta de resposta, né? Foi a performance clássica do Peterson. Aquela que os artigos analisam em detalhe. Primeiro ele elogia a pergunta. Diz que é excelente, profunda. Ele valida o interlocutor. Para depois. Mas na hora de responder de fato, ele desvia. Diz que a resposta completa estaria no próximo livro dele. Peraí. A resposta é compre meu livro. É quase uma piada. E a piada fica melhor.
O Benítez conta que ele foi lá, ele leu o livro e, surpresa, a resposta não estava lá. Não acredito! E isso, pra gente, já é o primeiro grande insight do nosso material. Não se trata de um debate de ideias, mas de uma tática de evasão. O evento em si, a interação, foi um anticlímax total. Uma pergunta feita, elogiada e, no fim, ignorada. O drama de verdade não está no que aconteceu ali, então? Não. Está no que aconteceu depois. É incrível pensar nisso, porque o barulho que veio depois foi ensurdecedor. Parece que uma parte da comunidade ateísta reagiu não ao diálogo, mas ao que a simples presença do Benítez ali simbolizava. Sim. Na conversa dele com o Jorge Guerra Pires, isso fica explícito. O Pires relata que pessoas no círculo dele ficaram incomodadíssimas. A associação foi imediata. Benítez está dialogando com um líder da extrema-direita americana. Nossa. Não importava a pergunta, não importava a intenção crítica. A foto ao lado do inimigo já era a sentença. É uma espécie de culpa por associação, então. O simples ato de estar no mesmo ambiente já te contamina. Exato. E as fontes apontam que isso não é um caso isolado. É um padrão preocupante. O Pires menciona outros exemplos que ele viu no cenário internacional. O neurocientista Sam Harris é rotulado de islamofóbico. O biólogo Richard Dawkins, de misógino. Acusações bem pesadas. Pesadíssimas. E a questão levantada é que, quando se vai checar a fonte primária, muitas vezes o que se encontram são distorções, falas tiradas de contexto para servir a uma narrativa. O que nos leva de volta ao Benítez. Ele argumenta que esse tipo de reação é o que ele chama de mentalidade de guerra cultural. É um pensamento binário, sabe? De nós contra eles. O bem contra o mal. Isso. E nesse cenário, o diálogo é visto como traição. E é aí que mora o perigo que as fontes apontam. O risco do ateísmo se tornar dogmático. O argumento central é que o ateísmo, na sua essência, é uma coisa só: a não crença em deuses. Ponto. E só. Só. Não é um pacote político ou ideológico. Pode existir um ateu de direita, de esquerda, de centro, tentar impor uma cartilha, dizer que um bom ateu tem que ser de esquerda, ou que não se pode conversar com fulano. Isso transforma um movimento cético numa seita ideológica. Exatamente. O que é uma ironia gigantesca. Você sai de uma religião com seus dogmas para criar outra, com seus próprios papas e hereges. Perfeito. O Benítez chama isso de infantil. Se a regra é proibir o diálogo com qualquer um que pense diferente, isso não é ceticismo, é intolerância. E essa criação de listas de pensadores proibidos empodrece o debate. Com certeza. As fontes lembram que inúmeros pensadores ateus de peso, como o próprio Sam Harris, já sentaram e debateram longamente com o Peterson. Porque lá fora pode e aqui no Brasil vira esse escândalo todo. Tudo bem, vamos admitir que a reação foi exagerada e que a ideia de proibir o diálogo é perigosa. Mas, sejamos justas, por que o Peterson irrita tanta gente a ponto de gerar essa reação? A acusação de líder fascista, mesmo que seja considerado um exagero nas fontes, ela não surgiu do vazio, né? Não, claro que não. Para entender a raiz dessa irritação, a gente precisa olhar o modus operandi dele. E para isso, um dos artigos que a gente analisou usa um estudo de caso perfeito. Um debate dele contra 20 ateus, descrito como um verdadeiro desastre, 20 contra 1. Exato. E o problema já começou na escalação do time. O evento foi vendido como um cristão contra ateus. Mas, logo de cara, o Peterson se recusou a se definir como cristão. Ué, mas como assim? Como você vai ter um debate sobre cristianismo se um dos lados se recusa a dizer se está no time ou não? Pois é como um jogo de futebol onde um jogador não diz para qual gol ele chuta. Ele cria uma estabilidade no campo de debate desde o primeiro minuto. Entendi. A partir daí, a análise disseca as táticas dele, e são fascinantes. A primeira é a redefinição de termos. Por exemplo, ele joga uma frase que soa profunda. Todos adoram algo. Parece até um provérbio bíblico. Exato. Só que aí, quando pressionado, ele redefine a adoração. Não é adorar um Deus, é priorizar, atender e sacrificar por algo. Com essa definição, a frase dele se torna óbvia, trivial.
claro que todo mundo prioriza algo na vida. É um truque de linguagem. Ele pega uma palavra carregada, esvazia e usa para fazer uma afirmação que parece profunda, mas é só um truísmo. Entendi. É uma casca de profundidade, mas oca por dentro. E qual a segunda tática? A ambiguidade deliberada. Ele adora usar palavras da tradição judaico-cristã, como Deus. Mas se você pergunta, ok, o que é Deus para você? Ele escapa para definições, assim, vagas, poéticas, e inúteis para um debate. Exato. Deus é a voz da consciência, ou a inspiração artística. A crítica no artigo é dura. Isso não é filosofia, é salada de palavras esotérica. O interessante é que, segundo uma das nossas fontes, essa ambiguidade não irrita só os ateus. No tal debate, até os crentes na plateia ficaram frustrados com ele. Sério? Sim, queriam que ele defendesse a fé, mas ele se recusou. Parece que ele quer o bônus de ser associado à tradição sem o ônus de ter que defender as doutrinas dela. Perfeito. Ele deixa uma isca, cada um projeta nele o que quiser. O religioso ouve Deus e pensa no Deus da Bíblia. O agnóstico ouve e pensa numa metáfora. Ele agrada a todos e não se compromete com ninguém. E tem mais alguma tática? Tem. E a terceira é a mais chocante, a evasão direta. Esse eu quero ver. O artigo cita um exemplo clássico da filosofia moral. Perguntaram a ele sobre o dilema de mentir para um nazista na sua porta para salvar a vida de judeus escondidos no porão. Um teste básico de ética. E a resposta é meio óbvia, né? Sim, você mente. Pois é, mas o Peterson se recusou a responder. E pior, ele virou o jogo e culpou a vítima hipotética, dizendo que a pessoa devia ter cometido muitos erros na vida para chegar naquela situação. Espera, eu ouvi direito? Ele culpou a pessoa que estava escondendo os judeus por ter se colocado naquela situação, em vez de simplesmente responder sem mentir para um nazista ético? Foi exatamente isso. Isso é bizarro. É uma fuga da realidade que beira o absurdo. É uma fuga tão extrema que desarma o interlocutor. Você fica sem reação. Então, juntando as peças, você tem um intelectual que usa a linguagem não para esclarecer, mas para confundir. Ele cria essa névoa de conceitos vagos que o torna um alvo quase impossível de acertar num debate sério. Isso. E ajuda a gente a entender a polêmica. Certo. Agora eu entendo a frustração de debater com ele. Mas ainda quero voltar para a intensidade da reação no Brasil contra o Benítez. Porque uma coisa é achar o Peterson um debatedor frustrante. Outra é querer cancelar um filósofo brasileiro por ter feito uma pergunta para ele. Tem algo a mais aí. Tem sim. E a resposta está no contexto. Um dos artigos, intitulado The Unfair Reality, traz um conceito que meio que mata a charada. O campo de jogo não é nivelado. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, dependendo do que você defende, você joga com vento a favor ou contra. Peterson, ao falar de valores judaico-cristãos, hierarquia, tradição, ele opera com vento a favor, especialmente num país como o Brasil de maioria cristã. Claro. A mensagem dele, mesmo que vaga, ressoa com estruturas de poder e moralidade que já estão na nossa cultura há séculos. Ele tem uma torcida organizada que já entra em campo ganhando basicamente. A mensagem dele valida o que muita gente já acredita. Exatamente. Agora pensa nos críticos. Um ateu, como Matheus Benítez ou como Sam Harris, que é usado no exemplo, eles estão nadando contra a maré. Eles desafiam crenças profundas, queridas por milhões de pessoas. Criticar a religião tem um custo social, né? Um custo social e psicológico real. A pessoa é vista como arrogante, imoral, um desmancha-prazeres. Enquanto isso, afirmar a religião, mesmo que do jeito vago do Peterson, rende aplausos e validação social. Bingo! E isso explica o sentimento de traição que alguns ateus sentiram. O movimento ateísta, por ser minoritário e muitas vezes visto com hostilidade, desenvolve um senso de comunidade muito forte, quase de trincheira. A luta por cada centímetro de espaço intelectual é árdua. É muito árdua. E aí, quando eles veem um dos seus, no que eles percebem como território inimigo, mesmo que seja para fazer uma pergunta crítica, a reação não é racional. É emocional. Ele quebrou as fileiras. Isso. A simbologia do encontro se torna mais importante que o conteúdo. É menos sobre o que o Benítez disse e mais sobre onde ele estava. A suspeita é que qualquer movimento fora da trincheira
é uma concessão ao outro lado. E nesse clima de guerra cultural não há espaço para nuances. Perfeitamente colocado. Chegando ao fim da nossa análise, fica muito claro que essa pequena polêmica é, na verdade, a ponta de um iceberg gigantesco. Com certeza. A gente viu o não evento, que foi a pergunta do Benítez, que não foi respondida. Vimos a reação desproporcional de parte da comunidade que expôs essa tensão sobre os limites do diálogo. Nós dissecamos as táticas de debate do Peterson, que o tornam essa figura tão evasiva e, francamente, frustrante. E, por fim, entendemos o contexto cultural brasileiro, esse campo de jogo desigual que torna qualquer debate sobre religião e ceticismo tão carregado. A síntese de todo esse material parece ser a seguinte: por mais que as ideias do Peterson sejam intelectualmente questionáveis pela falta de clareza, a reação de parte da comunidade ateísta de tentar proibir o diálogo com ele levanta um problema talvez ainda maior. Sim, um problema sobre a identidade do próprio movimento. Exato. A recusa ao diálogo, por mais difícil que o interlocutor seja, corre o risco de levar ao mesmo dogmatismo e à mesma busca por pureza ideológica que o ceticismo deveria, por definição, combater. É uma armadilha. No fim das contas, fica uma pulga atrás da orelha, não fica? Se um movimento que nasceu para questionar tudo e todos começa a criar suas próprias listas negras de pensadores proibidos e a punir quem ousa conversar, em que ponto ele deixa de ser um movimento cético e começa a construir os muros da sua própria igreja? Olá, você acabou de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.